Muito obrigado, professor Marengo, pela sua colaboração prática, concreta, né? Resumida, mas extremamente consistente. Depois o senhor vai voltar aqui no repique aqui da nossa conversa. Eu passo, então, agora para a Ana Carolina Câmara, já que já foi devidamente anunciada. Ana, por favor, seus 20 minutos e sua abordagem a respeito do tema que nós estamos tratando. Obrigada, Gilberto, pela introdução. E agradeço ao Marengo, porque já foi fazendo alguma exposição sobre a temática que eu gostaria de falar, relacionada às ações de adaptação, à implementação de ações de adaptação que os projetos da GIZ têm apoiado aqui no Brasil. Eu sou diretora de 2 projetos, um relacionado a desenvolvimento de serviços climáticos para investimentos em infraestrutura, que é basicamente traduzir as informações dos especialistas, dos cientistas, né, para os planejadores, né, e gerentes da área de infraestrutura. E o segundo projeto, que é o que foi citado pelo Marengo, o ProAdapta, que visa apoiar a implementação efetiva, uma implementação mais efetiva da agenda de adaptação aqui no Brasil. Então, esse projeto, a gente tem ações com municípios, com estados, com ministérios setoriais, com a sociedade civil e também com o setor empresarial. Então, uma forma de engajar todos esses atores, né, desenvolver e fortalecer as capacidades desses atores, para que a gente possa gerar resultados resultados e soluções, né, para que a adaptação de fato aconteça. E como destacou o Marengo, a adaptação ela acontece no nível local, né? A gente planeja a adaptação aqui em Brasília, né? Na verdade, não somos nós que planejamos, mas nós apoiamos, né, atores aqui em Brasília no planejamento da adaptação, mas a implementação se dá no nível local. Então, um exemplo que a gente vem acompanhando e que somos muito felizes com os resultados que estamos alcançando é no município de Santos. Como destacou o professor Marengo, há alguns anos, né, foi desenvolvido um projeto chamado Metrópole, que investigou os impactos da mudança do clima no município e engajou o governo local, né, para se mobilizar e se planejar, né, o que culminou aí no plano municipal de mudança do clima da cidade de Santos. Então, em Santos já existe toda uma base de informação, né, uma base de estudos que nos possibilita apoiar a ação. E, mediante isso, nós apoiamos a Comissão Municipal de Mudança do Clima, que tem representações, né, de várias secretarias da cidade. E junto com eles, e baseado, né, nesses estudos do Metrópole, foram identificadas, né, as prioridades do município. Então, o que fazer e onde fazer e quando fazer. Então, isso é para municípios do Brasil que queiram se planejar para adaptação. É entender, se adaptar ao quê, né? E como nós temos um déficit muito grande de desenvolvimento e das nossas políticas públicas, né? As respostas para essa pergunta são múltiplas, né? Então, existem muitos déficits que repercutem em vulnerabilidades na área da saúde, déficits relacionados à questão de transportes, a questão de riscos, né, de desastres, deslizamentos, etc. E no caso de Santos, juntamente com essa Comissão de Mudança do Clima e com a participação social, nós identificamos uma medida de ação, uma medida de adaptação no Morro de Montserrat, que é uma área, né, muito suscetível a deslizamentos, que todos os anos, né, a cada chuva de verão, várias famílias, né, são impactadas, né, com as enxurradas e com
os deslizamentos, né? Então, por meio de medidas baseadas em ecossistemas, que são essas soluções baseadas na natureza, nós estamos apoiando o município na recuperação de áreas que foram desocupadas e que agora vão ter a vegetação recuperada. Então, além de reduzir a vulnerabilidade, né, dos habitantes dessas áreas, as ações baseadas em ecossistemas, né, trazem benefícios relacionados ao embelezamento cênico, trazem benefícios também relacionados ao conforto térmico, a recomposição da paisagem. Então, esse é um bom exemplo do que estamos apoiando em Santos, né? Mas o tema de hoje é São Paulo, né? Como engajar São Paulo, como motivar São Paulo a ter uma atuação mais expressiva nessa agenda de mudança do clima, em especial na agenda de adaptação. São Paulo é uma referência nacional, é a nossa maior cidade no país, né? Mais de 12 milhões de brasileiros vivem em São Paulo. E essa pandemia nos mostrou o quanto pessoas são vulneráveis. E a gente tem tido a oportunidade agora de aprender muitas lições com a pandemia, né? De que as áreas que normalmente são as áreas mais pobres, né, com menor acesso aos serviços públicos, né, são aquelas que também onde a gente observa as maiores vulnerabilidades. E então eu acredito que esse é um momento que toda a comunidade que trabalha com mudança do clima, com políticas públicas para a mudança do clima, pode aprender muitas lições com a Covid. Nesse momento de pandemia, a gente observou a importância, né, do engajamento das lideranças comunitárias em diversas áreas para que as comunidades, né, tivessem como gerar respostas à questão da pandemia. E a gente percebe que com os assuntos relacionados à mudança do clima, à adaptação, respostas semelhantes são necessárias, né? A gente percebeu também, a gente tem observado o papel do setor empresarial na geração de inovação, na geração de solução, no apoio a comunidades, né, para que respostas rápidas e ágeis aconteçam. E dentro dessa agenda climática, né, nós temos que aprender a como engajar de fato o setor empresarial, né? Porque as respostas, é claro que são direcionadas e esperadas dos governos, mas toda a sociedade é impactada, então toda a sociedade tem a sua responsabilidade, toda a sociedade precisa atuar, né? Voltando ainda ao ProAdapta, o projeto mencionado pelo Marengo, em Salvador a gente tem tido uma experiência muito interessante, né? Nós apoiamos em Salvador um painel climático de mudança do clima, e é um painel que reúne gestores públicos, as universidades locais, estudantes e a própria sociedade, representações da sociedade local, para discutir não só os impactos da mudança do clima, mas quais são as soluções mais viáveis para cada uma das áreas e dos setores da gestão municipal. Então, a gente percebe que a efetividade das ações de resposta, né, à mudança do clima, elas não são dependentes exclusivamente de um plano de adaptação, de um plano de resiliência. Esses planos, eles devem sim apontar quais são as prioridades, eles devem indicar de uma forma muito clara, né, quais são os impactos potenciais, mas eles devem direcionar as ações para políticas setoriais locais. Porque não é um plano de adaptação que vai tratar das questões de saneamento. Não é um plano de adaptação que tenha a missão de melhorar a mobilidade urbana, de eletrificar frotas, de trabalhar para a melhoria da qualidade do ar. Ele é um plano que direciona e ele é um plano que monitora.
Então, por isso que é importante, né, dentro desses espaços de governança para adaptação, envolver o maior número possível de secretarias, o maior número possível de gestores municipais e de capacitá-los. Então, dentro dos nossos projetos, a gente busca o fortalecimento das capacidades institucionais nos mais diferentes níveis, porque a gente entende, no nosso jargão, a gente chama de lente climática, né? Quando cada gestor coloca a lente climática no planejamento de suas ações, assim a gente garante a sustentabilidade para que essas ações aconteçam e gerem respostas não só na administração atual, mas de uma forma perene, né? No médio e no longo prazo. E voltando ao caso de Santos, né, o que a gente observa também, um aprendizado que pode ser levado aos outros municípios do Brasil e a São Paulo, né, não é apenas a questão do envolvimento da ciência local, né, e da sociedade local, mas também o fortalecimento, né, de um espaço dentro da gestão pública, como é o caso dessa comissão, que agora foi internalizada na Secretaria de Meio Ambiente da cidade, e que, além do poder de convocatória, né, de outros membros, né, de outras secretarias, né, é uma comissão que também pode direcionar melhor as ações e cobrar por essas ações. Agora, a cobrança dessas ações, ela não cabe apenas à questão governamental, a gente precisa também capacitar a sociedade civil, né? A gente precisa falar mais sobre mudança do clima, sobre emergência climática, as pessoas precisam entender mais também o que significa uma chuva de 100 milímetros. Precisam aprender o que significa o aumento do número consecutivo de dias secos. Então, a gente precisa traduzir essas informações que são um pouco mais técnicas e popularizar, porque assim como a gente está aprendendo agora na pandemia, né, que foi pela popularização do entendimento de mecanismos de proteção, como lavar as mãos, o uso de máscaras, medidas para o isolamento social, que as pessoas começaram a não só a desempenhar, a contribuir, né, para a efetividade dessas ações, mas que também conseguem, né, ações governamentais. Então, o engajamento da sociedade civil e a capacitação da sociedade civil dentro dessa temática é extremamente relevante. E São Paulo, um dado apresentado pelo professor Carlos Nobre, né, onde 1,3 milhões de pessoas, né, vivem em áreas vulneráveis, então, basicamente 10% da população, a gente precisa, né, aproximar, criar formas e espaços de diálogo, espaços participativos, e até aqui, vereador Natalino, faço uma provocação ao senhor. Eu acho que esse modelo de evento virtual é um modelo mais barato, mais ágil e que é possível de acontecer mais de uma vez ao ano. Então, aproveitando da tradição desse evento, né, faço aqui uma provocação para que esse evento virtualmente ele possa acontecer mais vezes, porque é importante gerarmos espaços, né, para esse diálogo. E é importante também que se tenha a participação de representantes dessas áreas vulneráveis para que a gente possa entender de fato, né, quais são as limitações, para que não só as limitações do ponto de vista das políticas públicas, mas as limitações para a internalização das ações nessas áreas. Acho que o meu tempo já está sendo alcançado. Peço desculpas aqui por não ter seguido de uma maneira muito linear a fala, mas me coloco à disposição via e-mail para responder aí, tanto nesse momento de resposta agora, mas também posteriormente, a todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né,
aqui no Brasil com os nossos projetos de adaptação. Obrigada.